Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra, e aceitando a guerra, aceita os mortos, e que haja número para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia da guerra, dos números, da longa duração. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta, e que gasta de tanto acostumar, se perde de si mesma. O Brasil possui uma população de mais de 210 milhões de pessoas, dos quais cerca de 54 milhões têm menos de 18 anos de idade, sendo que mais da metade de todas as crianças e adolescentes brasileiros são afrodescendentes. São dezenas de milhões de pessoas que possuem direitos e deveres e necessitam de condições para desenvolver com plenitude todo o seu potencial, algo que na prática, infelizmente, nem sempre funciona. Em 2019, 1,5 milhão de meninos e meninas ainda estavam fora da escola. E essa exclusão escolar tem rosto e endereço. Quem está fora da escola são os pobres, os negros, indígenas e quilombolas. E grande parte vive nas periferias dos grandes centros urbanos e na zona rural. Muitos entre esses são forçados a trocar a escola e os prazeres da infância para trabalhar e contribuir com a renda familiar. Tomás teve que fazer essa escolha muito cedo. E o tipo de trabalho imposto por seu pai não lhe trazia nenhuma dignidade. Desde os 7 anos de idade começou a partilhar-se em dois, ora Tomás, ora Canivete, figura infratora, precoce e abandonada, criada e aperfeiçoada pelo pai desumano. Depois de muito dar espaço ao Canivete, Tomás cansou-se de ver a mãe ser espancada e humilhada pelo pai constantemente, e num ato desesperado de defesa, armou-se de uma trava de madeira que servia para escorar a janela e atingiu certeiramente a cabeça do agressor. Em um instante, seu pai não mais respirava. O silêncio, os soluços, o pavor. Meu pai estava desacordado no chão em meio ao arroz derramado, ainda cru. Minhas mãos ainda seguravam a trava com força e o meu coração queria saltar fora. A realidade, papai estava morto. Quem o matou? Seria Tomás? Seria Canivete? Começou ali o conflito psicológico. Estava diante de um pesadelo concreto. Sentia uma mistura de amargura, desespero, delírio. Os conceitos se misturavam, não sabia o que pensar. Estava confuso. A cabeça parecia que ia estourar. A partir daquele dia, sentiu remorso, sentiu tristeza, sentiu vazio e responsabilidade. Apesar do alívio inconsciente em não mais presenciar os abusos em casa, percebeu que a renda da sua família dependia principalmente dele agora. E o que mais fazer se o único ofício que aprendeu foi roubar? Seguiria o exemplo do pai ou morreriam todos de fome? No começo, eu vivi como Tomás, o bom menino, e ajudava em casa de forma honesta, vendia picolé, engraxava sapatos, lavava carros. Mas dentro de mim, o conflito de personalidade se intensificava, tornando-me um ser dividido. Canivete era o meu lado forte, decisivo, valente e revoltado. Um pivete perigoso que queria mais, sempre mais. Sua missão não tinha limites. Por isso, escolheu o jeito de ganhar dinheiro fácil. Era o que ele sabia fazer com perfeição. De mentira, só minhas lágrimas contêm verdade. Eu sou motivo da minha própria ira. Eu me engasguei com minha vaidade. E eu não aguento saber que te perdi. Não tem mais volta. Aprendi de cartola, eu falei com flores mortas. Tô conquistando o mundo, mas toda conquista tem um sabor de derrota. Assim como o Revoltado e Dissimulado Sem Pernas, da obra Capitães de Areia, que viveu um conflito interno entre lançar-se no amor que pela primeira vez recebia através de uma família adotiva
ou ser leal ao grupo marginal que o havia acolhido, Tomás nesse momento dividia seu corpo e sua alma com Canivete. Tomás, o bom menino e carinhoso, que ajudava a mãe de forma honesta, duelava em uma batalha de personalidades com Canivete, valente, perigoso, decidido e que sempre queria mais. Canivete saiu vencedor, e como consequência, sua ambição criou uma rede de mentiras com a qual tecia o mesmo caminho do seu pai. Além disso, fez amizades com gente como ele, da mesma laia, tornando-se líder deles. Porém, Tomás nunca desistiu do seu espaço, como ele mesmo deixa claro quando diz: eles saíram, entrei e eu fui para o quarto. Não tinha ninguém no barraco. Uma tristeza sem tamanho me feriu profundamente. Tomás voltou. Então eu chorei em voz baixa. Escravo do que sinto, o amor não faz nenhum sentido. Eu tô em minha casa, me sinto sozinho. Eu sou um estranho no ninho. Escravo do que sinto, o amor não faz nenhum sentido. Segundo o Anuário de Segurança Pública, no Brasil, ocorre um estupro a cada 8 minutos. Infelizmente, as mulheres da vida de Canivete fizeram parte dessa estatística. Em uma noite, enquanto todos dormiam, o barraco foi invadido por 3 bandidos armados. Buscavam supostas joias e dinheiro que o pai de Canivete havia roubado. Contudo, para a ruína daquela família, ninguém sabia sobre esse tesouro e nada foi encontrado. Decididos a não saírem de mãos vazias, aqueles seres, que não podem ser chamados de homens ou humanos, imobilizaram Tomás, tiraram a dignidade e roubaram a vida da sua mãe e irmãs. Após sair do seu estado de inércia que o choque lhe causou, Canivete, ao se deparar com a chacina que foi feita em seu lar, gritou por socorro, mas não foi ouvido. Tomado por uma sede de vingança, jurou sob os últimos suspiros da sua irmã: sim, eu vou viver, minha irmã, só vou sossegar o dia que completar minha vingança. Eu juro que ainda vou encontrar os 3, e eles vão pagar por essa desgraceira. E então partiu, buscando apagar aquelas cenas que lhe causavam náuseas. Ser filho da santa, melhor seria ser filho da outra realidade menos morta, tanta mentira. A violência infantil ainda faz parte da realidade de muitas crianças brasileiras. Ela não se apresenta apenas de forma explícita, com casos de óbito com repercussão na mídia, mas também está presente sob diferentes faces, a com maior ocorrência no próprio lar. Tomás presenciou a violência da forma mais crua possível, e depois da chacina ficou completamente à mercê da sociedade e entorno que colaboraram para suas vadiagens. Canivete não encontrava outra alternativa a não ser sobreviver no mundo da rua, onde ele se junta com 2 garotos, Tecão e Dudu, e passa a conviver diariamente com as drogas e o roubo. Depois que eles começaram a usar o crack, não queriam saber de mais nada. Estavam magros, dormiam mal e tinham alucinações. Quando ficavam sem a droga, tornavam-se violentos, sem paciência, não queriam saber de conselhos. A comida ficava em terceiro plano. Estavam magros e maltrapilhos. Às vezes, eles desapareciam. Voltavam dias depois, sujos, desfigurados e sem vontade de conversar. De certo modo, Tomás se sentia culpado, pois mesmo morando na rua, estava numa situação mais confortável. Procurava se cuidar e sempre resistiu às drogas. Só não conseguia largar o cigarro. No seu coração, uma certeza que não se apagava. Os amigos estavam dizendo adeus aos poucos. Canivete, Dudu e Tecão passam a viver como os capitães da areia, perambulando de rua em rua, sem nenhum suporte físico, social ou psicológico, em busca da sobrevivência no meio da selva de pedra. O que resta em Canivete é a sede por vingança. Acredita que, se matar quem matou sua mãe e irmãs, poderia amenizar a revolta, solidão e tristeza que tomavam conta do seu ser. Capitão de areia, todo abandonado na Bahia, capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia, todo abandonado na Bahia, capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia. Natal. Segundo o dicionário Oxford Languages,
significa relativo ao nascimento, natalício. Definitivamente, esse não era o significado na vida de Canivete. As lembranças do outro ano, marcado por um momento raro de união da sua família, o invadiu, e uma onda de tristeza o afogou. A religiosidade explícita da sua mãe, exposta em uma oração: Senhor Deus, hoje é seu aniversário, você nasceu mais uma vez, agora vagava em sua mente, assim como o encontro que teve com o menino bondoso que lhe deu bombons. Tentando reencontrá-lo, atravessou com a sua escuridão a cidade iluminada pelas luzes natalinas. E, quando já sem esperanças, ao encontrar seu destino fechado e sim Papai Noel, foi surpreendido pelo desconhecido a quem buscava. Após um breve diálogo e ter recebido novamente bombons, tomou coragem e perguntou quem era aquele menino. Inacreditavelmente, ele já o conhecia. Era o menino Jesus. Ao saber disso, foi arrebatado por uma leveza a ponto de tudo desaparecer. De repente, ele se deu conta que tudo não passava de um sonho. E o que restava eram as sensações de um sonho bom. E a solidão, reafirmada por seus amigos que saíram para satisfazerem seus desejos por crack e se ausentaram por 3 dias. Eu tinha 14 ou 15, naquele mês em que meus parceiros assinou o primeiro 16. Hoje 33 agrava, 12 já ligava. Na solidão restou nós de mão dada, sem trava, o papo fluía. Até então, a vida nas ruas corria bem, dentro dos parâmetros possíveis, é claro. Os 3 meninos, apesar dos conflitos e diferenças, encontravam suporte uns nos outros. Um dia, essa relação foi quebrada. Tecão e Dudu foram presos e levados ao juizado. Nunca mais Tomás ouviu falar deles. Embora procurasse não pensar no pior, tinha certeza no seu coração que os 2 estavam mortos, largados em algum beco sujo. No Brasil, a cada hora, alguém entre 10 e 19 anos é assassinado. Quase todos são meninos, negros e moradores de favela ou de rua. A solidão, grande companheira do menino, voltou a rondar Canivete. Pobre garoto que desde tão cedo provou da amargura do sofrimento, sentia mais uma vez o gosto da revolta. Assim como Tomás, milhares de crianças brasileiras entram em conflito com a lei diariamente. Muitas são aliciadas por seus pais ou responsáveis. Outras não encontram outra alternativa a não ser a revolta contra o sistema elitista e aristocrata, que dissimula o mito da meritocracia e prega a morte aos menos favorecidos. Embora possua uma legislação infanto-juvenil bem intencionada, os órgãos responsáveis pelos cuidados com os menores infratores no Brasil não são totalmente preparados para o suporte que essas crianças precisam, principalmente no que diz respeito aos conflitos psicológicos desses meninos e meninas. Mas uma pergunta não quer calar. Quantas transformações de Tomás em Canivete teremos de assistir no Brasil até tomarmos consciência da problemática e finalmente despertar? Onde está meu irmão sem irmã, o meu filho sem pai, minha mãe sem avó, dando a mão pra ninguém, sem lugar pra ficar, os meninos sem paz. Onde estás, meu Senhor? Onde estás, onde estás? Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus?